Olá, eu sou Armando Filho, mestre em cinema, ator e maquiador profissional, e essa é a nossa primeira aula de caracterização para teatro. Nossas aulas são para você que tem interesse nesse universo mágico que é criar personagens e ajudar a contar histórias através da representação. Vamos lá? Para começar nossa jornada, te convido a responder as seguintes perguntas. Como tornar natural o que é ensaiado? Como criar um corpo cênico? Como ser o outro com o mesmo rosto de todos os dias? Quais os elementos visuais que ajudarão a compor essa nova persona? Para Jung, a persona é uma imago do sujeito, constituída em grande parte de materiais coletivos, como a imago do objeto. Quanto à persona, é um compromisso com a sociedade. O eu identifica-se mais com a persona do que com a individualidade. Quanto mais o eu identificar-se com a persona, tanto mais o sujeito é aquele que aparenta. O eu é desindividualizado. A partir dessa constituição da persona por Jung, e tendo em vista a efemeridade da recriação do outro no trabalho do ator, podemos dizer que a persona, como arquétipo, é facilmente identificável e absorvida pelo coletivo como a aparência de ser. Essas são apenas algumas das perguntas que fazemos quando nos vemos envolvidos no processo criativo do ator na arte de representar uma manifestação profissional e artística. Chegamos a uma pergunta fundamental para a compreensão de aparência de ser. Como codificar e metodizar a transmissão de uma mensagem relacionada à emoção e sua consequente captação e reconstrução pelo público sem nos acomodarmos na aparente impossibilidade de explicar o que ocorre, simplesmente porque se trata de algo expressivo em oposição ao lógico, subjetivo em oposição ao objetivo e sugerido em oposição ao óbvio. É sabido que desde tempos remotos o homem brinca de ser o outro e faz uso de elementos externos a ele, e a maquiagem surge embrionariamente como um elemento fisicamente sobreposto ao rosto do homem atuante. A maquiagem constrói algo, como sugere a etimologia do termo em inglês make-up, oriundo do verbo make up, cujo significado é construir. A maquiagem veste tanto o corpo quanto o espírito daquele que a usa. Daí a sua importância estratégica para o ato da sedução na vida e também para a caracterização do ator na cena. A maquiagem não visa apenas embelezar, corrigir ou disfarçar imperfeições, mas pretende, principalmente, reforçar um estilo, a personalidade ou uma atitude que se deseja ter em cena. Podemos dizer que, para o ator, no seu trabalho de criação, o rosto cênico é um compromisso de sugestão de fidelidade e entrega ao outro a ser representado. E, ainda, um instrumento complementar para que o espectador possa mergulhar em épocas, mundos e situações muitas vezes inimagináveis cotidianamente. Mas e para o profissional da caracterização, o produtor de imagens, quais os aspectos fundamentais para seu processo criativo? Aqui faço um parêntese para esclarecer alguns pontos importantes. Você sabe o que é visagismo? Visagismo deriva do francês visage, que significa rosto. O termo foi criado em 1936 por Fernando Aubry, que define visagismo como arte de esculpir o rosto humano, para embelezar e ou transformar o rosto utilizando cosméticos, tinturas e o corte de cabelo. O trabalho consiste em comunicar e criar imagens através da linguagem visual, que é um conjunto de signos e símbolos usados para comunicar visualmente com harmonia e senso estético.
A imagem está ligada a uma ideia relacionada à aparência e à essência. A maquiagem possibilita ao ator ordenar as emoções transmitidas e determina uma organização de emoções e signos para que o público as decifre e decodifique mediante seu conhecimento do mundo. A máscara é a matriz da maquiagem que vem com significados e códigos para o desdobramento representado. Esse desdobramento é para quem recebe esses códigos e por fim determina uma realidade criada. Aparenta ser o que não é, estabelece contextos, cria e preserva relações. A máscara é uma extensão do corpo para o ator e surge como forma de ampliar suas expressões. Concluindo, nada pode estar mais perto da personagem do que a tipificação, numa espécie de concepção de máscara elevada ao grau máximo de integração à essência do ator e ao grau mínimo de exteriorização material, a maquiagem. Como foi dito, a máscara tem sua origem na própria gênese da história humana. O homem das cavernas, a partir das pinturas gravadas nas paredes das grutas, utilizava-se de disfarces, máscaras e peles de animais abatidos, para poder caçar entre as presas e garantir o alimento para sua tribo. A máscara atravessa as civilizações, chegando ao homem moderno para preencher necessidades de expressão e convivência social, como veremos a seguir. Tudo começou no teatro grego, onde máscara cobre total ou parcialmente o rosto do ator e diferenciava sexo e idade, permitindo a execução de um ou mais papéis pelo mesmo ator. A máscara era usada ainda como recurso de ampliar a voz do ator. Na comédia dell'arte italiana, o recurso visual da máscara seguia a organização dos espetáculos, que se davam em torno de personagens fixos, que eram divididos em duas categorias, a dos patrões e a dos criados. No Oriente, as máscaras são comuns no teatro no e funcionam como espécie de espírito que flutua entre o mundo da escuridão e a realidade, geralmente menores do que o rosto humano, deixando à mostra o queixo do ator. Quanto maior a beleza da máscara, maior a dificuldade de interpretação do papel. Os atores do kabuki não usam máscaras, mas requintadas maquiagens, chamadas de keshô. Esse estilo de maquiagem consiste em cobrir o rosto do ator de branco e acentuar ou exagerar as linhas faciais para produzir máscaras dramáticas, sobrenaturais ou animalescas. As perucas, nesse caso, são uma parte fundamental do papel. Já na China, à medida que a arte das óperas se desenvolveu, apresentar-se no palco com uma máscara atrapalhava cada vez mais os atores. Estes então improvisavam, utilizando pó, tinta, produtos de maquiagem, cinzas provenientes do fundo das panelas para pintar diretamente o rosto. As maquiagens da Ópera de Pequim exigem grande habilidade por serem extremamente artísticas. Desde o século XV, em Veneza, o carnaval oferece a todos, mesmo que por poucos dias, a sublimação dos recalques e o fortalecimento do próprio ego na interação entre os mascarados. Percebemos que a máscara, nesse período, reflete mais um comportamento social que a recriação de uma realidade. Máscaras populares são aquelas com identificação imediata, como os bufões, personagens ligados mais ao entretenimento da nobreza, com caráter crítico em seu discurso, geralmente feito por um homem do povo. Os palhaços são atores ou comediantes cuja intenção é divertir o público através de maneirismos ridículos, característicos do circo de picadeiro. Os clowns possuem um humor mais sutil. Os movimentos são livres, de certo modo suaves e delicados, baseados na pantomima, que é a arte de narrar com o corpo. Usam vestimentas mais comuns, mas com pequenos toques extravagantes. Agora que compreendemos as questões levantadas inicialmente e apresentamos a importância da máscara na composição da persona para um produto ficcional,
vamos entender como caracterizar personagens ficcionais. Qual é o objetivo do processo de caracterização? É criar os detalhes peculiares de cada personagem da história para que eles ganhem uma dimensão humana, dando credibilidade, amplitude e consistência que pode ter um personagem. Além disso, retratar com fidelidade histórica e propriedade emocional, social e intelectual um ser fictício. Podemos, a partir desse ponto da nossa aula, procurar estabelecer a dicotomia entre o signo lógico e o expressivo e a forma de análise para melhor interpretar a dramaturgia visual da cena, que é a história contada pelos conjuntos de todos os elementos visuais da cena. E quais são os elementos que compõem a dramaturgia visual da cena? É cenário, iluminação, figurino, adereços, maquiagem, cabelos e a movimentação dos corpos em cena. E quais são os objetivos da maquiagem no teatro? Você saberia dizer? Caracterizar a personagem, interagir com a iluminação para ajudar na visibilidade das expressões das personagens, harmonizar o rosto com os outros elementos do espetáculo, simbolizar ou comunicar uma ideia, criar uma atmosfera de ilusão, magia, poesia, ficção, contextualizar uma época ou estilo, diferenciar personagens interpretados por um mesmo ator, ajudar o ator a se concentrar e entrar em contato com a personagem, corrigir imperfeições e embelezar. Lembre-se que figurinista, maquiador e cabeleireiro modificam a aparência dos atores, combinando seu visual com o universo do produto artístico criado para teatro, cinema ou TV. A relação do maquiador com os atores é bastante íntima. Ele facilita a transferência do ator ao filme, dando a aparência adequada ao rosto, mãos, braços, conforme a necessidade exigida. Cabe ao maquiador e seus assistentes, assim como o cabeleireiro, cuidar do visual dos atores durante o dia de trabalho. Agora que você aprendeu os conceitos que melhor traduzem o trabalho do maquiador caracterizador no teatro, nos encontraremos na nossa próxima aula e aprenderemos algumas técnicas de transformação do rosto para compor um personagem. Espero vocês! Até lá!